Resgatar a história e a memória de quem foi tão importante para a nossa formação religiosa, moral, educacional e em todos os âmbitos é uma tarefa árdua e requer a ajuda de muitos que escreveram sobre esse incansável apóstolo. Nos auxilia neste trabalho Teodoro Negri, um escritor do PIME que escreveu vários livros sobre a memória de missionários do Pontifício Instituto para Missões Exteriores, na sua obra Padre Calógero, o Apóstolo de Porecatu, editada pela editora Mundo e Missão, que foi dirigida por longos anos pelo meu amigo Padre Pedro Fati. Maria do Carmo, que foi secretária do Padre Calógero e tem na memória muitos fatos sobre ele. A jornalista e escritora italiana Lídia Gaziano, sobrinha do Padre Calógero, em seu relato publicado no periódico Palermo Parla, de abril de 2020, com o título Padre Calógero Gaziano, meu querido tio missionário no Brasil. Relatos de pessoas que conviveram com o Padre Calógero, escritos extraídos do livro Tombo, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, imagens encontradas no Google, nos meus arquivos pessoais, trabalhos desenvolvidos para edificar a história de Porecatu em parceria com José Urias Chiarato. A trilha sonora orquestrada é a belíssima composição de Padre Calógero Gaziano, Hino da Padroeira de Porecatu, e tem os arranjos de Alê de Lê e do CD gravado para homenagear o Padre Calógero por Alzira e Niderce, sob a direção de Astúlio da Mata. O largo da igreja tinha uma igrejinha de tábua pequenina. Depois da vinda do Padre Calógero, então, aí foi melhorando devagarzinho. Mas quando chegou o Padre Calógero, né, ele já estava com o começo do fundamento da igreja. Eu não conheci o Padre Calógero, mas eu conheci o trabalho do Padre Calógero. O Padre Calógero, ele foi sempre um padre simples, bem simples. Eu conheci muito pouco do Padre Calógero, mas eu tenho lembranças boas dele. O Padre Calógero, ele era muito trabalhador. Participei praticamente da chegada do Padre Calógero Gaziano e depois, durante muitos anos, como seu aluno. Estava trabalhando no pé do colégio lá. O Padre Calógero morreu, quase que eu morri. Me deu um choque tão forte que eu fiquei sem... Porque eu falando com ele aqui, um dia depois de morrer, não dá um choque na gente mesmo? Ele sentou lá no seminário e morreu lá. Filho de Giovanni Gaziano e Maria Cumbo, Padre Calógero nasceu no dia 3 de março de 1914 em Aragona, Agrigento, na Sicília, na Itália. O pai Giovanni era um pequeno empresário agrícola muito engenhoso em suas operações. Naquela época adquiriu vários terrenos, construiu uma espécie de cadeia de abastecimento, cultivo de trigo, construção de moinho, produção de farinha, e construiu também um edifício de vários andares que era utilizado para a habitação da família e também servia como hotel. Giovanni Gaziano e sua esposa Maria Cumbo tiveram 12 filhos. 8 deles atingiram a idade adulta: Maria, Vicenzina, Tomaso, Marianina, Gerlando, Calógero, Giuseppina e Vicenzo. Uma família grande, mas acima de tudo trabalhadora. Pessoas honestas, todas muito unidas e com fortes valores humanos e religiosos.
Padre Calógero, quando criança, foi conquistado pela fé por Vicenço Gandolfo, reitor da igreja de Carmim, sacerdote de Aragão, grande comunicador e de enorme capacidade carismática que tanto bem fez para a sua comunidade. É assim que relata a sua sobrinha Lídia Gaziano. Ainda muito jovem, estudou no seminário de Ducenta, Caserta, passou no noviciado em Gênova, frequentou o ensino médio em Monza e o curso teológico em Milão. Quando do falecimento do pai, os parentes insistiram para que deixasse o seminário e ele disse: tornando-me missionário, poderei encontrar mais facilmente meu pai no paraíso. Com 22 anos de idade, foi ordenado sacerdote no dia 29 de junho, no ano de 1936. Exatamente um mês após a sua ordenação, partiu para Kentung, na Birmânia, sudeste asiático. Ali, além de levar a mensagem evangélica, cuidou daqueles que sofriam de lepra e ainda estavam tristemente presentes naqueles lugares. Era o ano de 1940. Em carta escrita ao superior do PIME, quando estava em Mongping, ele disse: se neste mundo bastasse o desejo de fazer grandes homens, eu seria um deles. Ajuda-me com suas orações, pois me lembro do Senhor nas minhas. Com a entrada da Itália na guerra, no dia 11 de junho, em 1940, os ingleses julgaram que os padres mais jovens, que não haviam chegado aos 30 anos, podiam ser perigosos e os colocaram em campos de concentração na Birmânia e depois na Índia, até que no dia 1º de janeiro, no ano de 1942, chegaram aos pés do Himalaia. Todos desejavam a liberdade e diziam: ainda que a nossa missão possa parecer um fracasso, nós confiamos no Deus pelo qual vivemos e sofremos. Em setembro de 1948, a bordo do navio Filipa, embarcou para o Brasil. E no seu relato, na carta escrita, disse que no dia 3 de outubro, festa de Santa Teresinha, padroeira das missões, ao amanhecer, entrou no Canal de Santos. A diocese a qual pertencia Porecatu era Jacarezinho. Dom Geraldo de Proença, bispo daquela diocese, pedia um padre para Porecatu. Nós não temos a data exata da sua chegada aqui. Sabemos que foi em dezembro, mas ainda hoje as pessoas dizem: ele veio do céu. Desde os primeiros dias, impaciente para iniciar as suas atividades mais necessárias, Padre Calógero foi tomando pé da situação. Aos padres que colaboravam com ele no serviço missionário, ele dizia: ao chegar em uma cidade e lá não encontrar nem igreja nem escola, construa primeiro a escola. Quando tem algum problema, o Padre Calógero quer ajudar a resolver esses problemas para eles, né? Problema econômico, problema político, qualquer problema que fosse, porque a coisa que não sabia ler e escrever naquele tempo, então era muitas vezes fazia as cartas para eles, né? Ajeitar os documentos para eles, e ele fez muita coisa ali, sabe? Foi até ele que começou a primeira escolinha, ficou lá mesmo naqueles quartinhos dele, ensinando os meninos, né? Com balas,
Então, os meninos iam ler, então ela começou a ensinar a ler e a escrever esses meninos. Foi ela que iniciou a escola, né? Escola primária. E quando ensinou o currículo na escola primária, ela começou também no ginásio. A pessoa dizia, pai, mas como é que é seu pai? Não para mais não, para nós dá um jeito. Então, ela começou o ginásio, depois do ginásio ficou o científico, ficou o técnico, ela mesmo que dava aula, e convidava também outras pessoas da aula, o Paulão, então ele tinha um professor muito bom, chamava-se Paulo, né? O São Paulo, mas não me lembro o sobrenome agora. Bom, quando nós iniciamos aqui, tínhamos escola isolada, com muita dificuldade. E na cidade só existia o grupo escolar de Porecatu, que é uma casinha onde hoje é a casa do padre. Ali era uma escola. Depois foi, no governo do Sr. Moisés Lampião, foi construído o grupão, como eles tratavam, que é o grupo Rui Barbosa. São tantos os relatos da sua participação na vida dessa comunidade. Ele era incansável. Ele só pensava no bem do povo que Deus confiou a ele. Um verdadeiro pastor. De longe só vê a praia e o peregrino gosta. Vai enfrentar novas batalhas. Aí quando enfim da linda terra a saudade se acalma, ele põe todo o esforço, faz escolas e aí não para. É a grande revolução, não descansa, só trabalha, ai, ai, ai. Padre Calógero Graziano foi um pioneiro como missionário e pioneiro como educador. Ele construiu a primeira escola aqui na região. Fui coroinha, andei muito com ele nas fazendas e participava de missas, terços e tudo. Não tem alegria maior. Isso para mim é a maior satisfação. Inclusive, me lembro bem, quando chegou os sinos da igreja, tudo, eu me lembro tudo como foi feito isso aqui, da procissão dos tijolos, da época que, quando foi feito o seminário, veio 2 caminhões de tijolos, então, em vez de descarregar lá, descarregou na porta da igreja aqui e fez a procissão do tijolo, só que cada um para levar o tijolo pagava para a construção. O Padre Calógero, ele fazia tudo, vendia bala no campo, vendia jornal já de 2, 3 meses atrás, ele levava no campo de futebol e vendia para o povo. O Padre Calógero praticamente chegou aqui junto com meu pai e com meu avô, em 1943, 44, por aí. Ainda que tentemos definir em poucas palavras e em alguns minutos uma vida de um missionário tão dedicado, não conseguimos. Mas eu prometo a vocês que faremos uma segunda parte, contando tudo aquilo que o Padre Calógero realizou e os grandes feitos deste missionário incansável. A recuperação da memória do Padre Calógero, atualmente, pelo Padre Edivan Pedro dos Santos, pároco de Porecatu, fez com que tentássemos definir um pouco e em poucas palavras quem foi este santo de Porecatu. Padre Calógero foi o anjo, o padre, o missionário, o religioso, o protetor da cidade, o administrador, o professor, mas sobretudo o padre missionário. Ele põe todo o esforço, faz escolas e
para. É a grande revolução. Não descansa, só trabalha, ai, ai, ai. A sua vontade empolga o povo todo na empreitada. O coração fica tranquilo, é uma orquestra afinada. É raiz atrás da água, como onda busca a praia.